Olá, meus caros alunos e alunas do nosso curso técnico em serviços públicos. Tudo bem com vocês? Espero que vocês já tenham começado a desenvolver a matéria, a estudar bastante em casa e que estejam num bom ritmo de estudos. Então hoje nós estamos aqui para dar continuidade ao que vimos na aula passada, que foi a análise histórica da administração pública. Vocês se recordam, a análise que fizemos desde os primórdios da civilização até o momento atual, exatamente naquilo que inspira hoje a nossa administração. E retomando os nossos trabalhos hoje, eu peço a vocês de início que já comecem dando a devida atenção aos ensinamentos dos estudiosos antigos, como Sócrates, Platão e Aristóteles, e todos constam do caderno didático na página 23. Ali vocês perceberão, pessoal, a importância que esses filósofos tiveram não apenas na composição da administração pública, mas na própria formação de Estado organizado. Então não nos cabe aqui hoje aprofundar nesses conceitos, porque o próprio caderno didático já é bem claro nesse sentido, mas vale a pena vocês guardarem esses conceitos, porque eles não apenas serão lembrados nas nossas provas, nas nossas avaliações, mas eles fundamentam de maneira muito decisiva a matéria administração pública. Meus caros, falando sobre formas de governo, verifiquem na tela a distribuição antes existente e que até hoje se apresenta sobre este tema. Percebam aí, os governos antigos, eles se consolidavam de duas formas. Na forma pura, era o tratamento que se dava na época, e na forma impura. É importante vocês perceberem, pessoal, que essas duas formas inspiraram os governos a evoluírem de acordo com o tempo. Porque qualquer governo visa o bem comum, tanto na forma pura e na forma impura, ou seja, de uma forma ditatorial, autoritária e que não se coaduna, não é verdade, com aquilo que nós esperamos de um governo atual. Então a monarquia, a aristocracia e a democracia são exemplos de governos puros. Exemplo de governos impuros, vejam aí, a tirania. O que é a tirania, pessoal? É uma forma de governo, um modelo de governo que consiste na deturpação da monarquia. Ou seja, apenas os interesses daquele monarca são atendidos. Então, a figura do rei centralizava toda e qualquer atividade, a corrupção, inclusive as boas e más situações, mas tudo focalizado na figura do rei. Então, vocês e eu sabemos que não é exatamente o tipo de governo ideal. A oligarquia, vocês acompanham na tela, que representa que os únicos interesses realmente atendidos já não são mais de um rei, e sim de uma elite dominante. Então, a elite dominante, um pequeno grupo de pessoas, é que realmente ditava as regras do regime oligárquico. E, por fim, a existência de qual forma de governo impuro, pessoal? A demagogia. E vale frisar para vocês, o conceito de demagogia é muito confundido pelos alunos. Acredito eu que as pessoas utilizam a palavra demagogia pensando que ela significa algo e ela significa outra situação. Vamos exemplificar. Um político demagogo, por exemplo, ao contrário do que muitos imaginam, não é um sujeito mentiroso, uma pessoa de mau caráter. Demagogo, no sentido literal, é aquele que desrespeita a democracia. Ou seja, é aquele que age claramente com o interesse de manipular ou de agradar a massa popular, incluindo certas promessas que muito provavelmente não serão realizadas. E o que ele visa com isso? Apenas e unicamente a conquista do poder. É válido ressaltar, pessoal, que os regimes vão se consolidando de acordo com o tempo e, não menos importante, é a contribuição que vários estudiosos ofereceram ao longo dos séculos. Então eu citei agora há pouco a importância dos filósofos, de Aristóteles, de Platão, mas importantíssima contribuição oferecida tanto por Maquiavel quanto pelo Barão de Montesquieu. Então percebam, qual a importância, Rodrigo, de Maquiavel para que eu entenda sobre a administração pública? Eu explico. Enquanto Maquiavel estruturou as primeiras ideias sobre o que você conhece hoje como república,
seja por considerar essencial que o chefe de Estado seja eleito periodicamente, seja pelas várias e várias funções exercidas por esse chefe, o Barão de Montesquieu complementou esse raciocínio porque foi o primeiro estudioso que dividiu o governo em 3 formas: monarquia, república e o despotismo. Então eu vou repetir, pessoal. A importância de Maquiavel foi já conceituar, e vocês imaginem, há muitos e muitos séculos atrás, já características de uma república. Ou seja, a formação democrática, a importância da participação popular na vida da sociedade. Então Maquiavel, já com olhos bastante apurados, já entendia o raciocínio de que uma sociedade evoluída só poderia chegar ao regime republicano. Por sua vez, Maquiavel, inteligentemente também, separou em 3, digamos, sistemas, 3 formas de governar. A monarquia, todo mundo sabe, é o regime governado por um monarca. A república, que constitui um sistema mais democrático, de maior participação. E o famoso despotismo, né, conhecido pelos historiadores como regime do medo, aonde de fato a gravidade das decisões adotadas pelo déspota agravava as relações sociais existentes. Então cada uma delas, na visão de Montesquieu, amparada por um princípio elementar, e que eu cito para vocês agora: a democracia, conforme Montesquieu, sempre foi o governo da virtude. Ou seja, um governo de boas causas, um governo de boas medidas. O governo da esperança, Montesquieu dizia. A monarquia, por sua vez, era considerada por Montesquieu como o governo da honra. E aí vocês entendem, a própria classe da realeza, aquele tradicionalismo da classe real, ou seja, sempre foi tratado como o governo da honra, o governo da organização, do luxo. E o despotismo, como eu acabei de falar, um regime mais grave, um regime mais intimidador, sempre foi tratado por Montesquieu como o governo do medo, ou seja, o governo da intimidação. Muito bem, pessoal. Além das formas de governo que propriamente acabamos de mencionar, vocês precisam, nos estudos de vocês diários, tratar de conhecer e aprofundar sobre os sistemas de governo. Então, muito cuidado a partir daqui. Eu falei com vocês de regime de governo num primeiro momento. O regime monárquico, o regime republicano, o regime déspota. Agora há um desdobramento desse tema para sistemas de governo. Então, muito cuidado. Nas nossas avaliações isso será certamente muito abordado. Regime é uma coisa. Regime é um aspecto mais globalizado. O sistema de governo é um desdobramento do regime. Então, muito cuidado com essa separação. Os sistemas de governo, como eu dizia, são fundamentais, inclusive, para que seja organizada a administração pública. E quais são eles, pessoal? Quais seriam os sistemas de governo mais conhecidos e mais trabalhados? Bastante fácil, bastante simples. São o parlamentarismo, de um lado, e o presidencialismo, de outro. Antes de explicar os dois, pessoal, eu reforço novamente aquilo que eu considero importante com vocês. Muito cuidado, pessoal. Monarquia, não sei se muitos de vocês que me assistem trazem essa dúvida já de algum tempo. Mas a monarquia não constitui um regime de governo. Na verdade, assim, as formas de governo são formas antigas nas quais o rei e a monarquia desenvolviam atividades sem um mínimo de senso de organização. Então, parlamentarismo e presidencialismo são sistemas de governo. E como seriam trabalhados esses sistemas de governo? E vocês vão de lembrar como no Brasil nós trabalhamos e na Europa. Então eu inicio dizendo pelo parlamentarismo. O parlamentarismo, pessoal, é o sistema de governo em que o chefe de Estado não propriamente será um chefe de governo. Então essas duas atribuições elas se separam. São pessoas diferentes que ocupam essas funções. Enquanto o chefe de Estado ocupa a posição mais alta de representação daquele país
e não participa de decisões políticas, administrativas, e o nosso mais famoso exemplo é a Rainha Elizabeth da Inglaterra, o chefe de governo ele é sempre convidado pelo chefe de Estado para compor esse governo, para participar de maneira efetiva dos trabalhos do governo. E aí é que vem a diferença principal, sempre aprovado pelo parlamento local e recebendo o título, e aí o título vai variar de acordo com cada país. Vocês bem sabem, no caso da Inglaterra, do Reino Unido, não é? Chama-se primeiro-ministro. No caso da Alemanha, recebe-se o nome de chanceler, o chanceler alemão, a chanceler alemã, como é atualmente. Ou no caso espanhol, o nome é tratado como presidente do conselho. Então, ou seja, em todos os casos, no parlamentarismo fica muito claro que o parlamento, as pessoas que compõem o parlamentarismo, elas são superiores àquele que efetivamente é um chefe de Estado. Então, em nações como Inglaterra, como Alemanha, como Espanha, o mais importante é a governabilidade. É quem detém o poder de governo. Então, isso se reflete não apenas em momentos de prosperidade, mas em momentos de crise também, aonde o parlamento ele poderá perfeitamente substituir as funções de chefe de governo. Por outro lado, pessoal, o presidencialismo ele já consiste num outro sistema de governo, em que o chefe do poder executivo é eleito para cumprir um certo mandato por um determinado tempo, e ali sim, naquele momento é que ele acumula funções de chefe de Estado e de chefe de governo simultaneamente. Então percebem a diferença? No parlamento há a separação. Você tem a rainha e o rei que representam a nação externamente, é um chefe de Estado. Mas há o primeiro-ministro que cuida da governabilidade interna, das providências, das medidas necessárias. No caso do presidencialismo, no caso brasileiro, por exemplo, o presidente tanto exerce a governança interna, quanto representa o país no exterior. Então, dessa maneira, o que você entende? Que não há como existir uma dependência em relação ao poder legislativo. Percebem? E por que isso acontece? Porque no parlamentarismo, pessoal, o chefe de governo, eu acabei de dizer, ele precisa o tempo todo seguir a cartilha do parlamento. Para tudo, o parlamento tem que aprovar. Aprovar as contas, aprovar as medidas presidenciais, aliás, as medidas do chefe de Estado, perdão. O parlamento precisa sempre acompanhar e orientar o chefe de Estado no que ele deva ou não fazer. Então, com certeza, há uma dependência enorme entre esses dois atores. No presidencialismo, por outro lado, por mais que seja difícil, e até citamos o exemplo atual, por mais que a atual presidente da República tenha encontrado essa dificuldade de se alinhar à Câmara, de se alinhar ao Senado Federal, é possível governar mesmo sem ter a maioria do Legislativo. É claro que vocês estão acompanhando o noticiário, vocês sabem que a proximidade de um impeachment, a possibilidade de um processo de impeachment, ele acontece porque a presidência da República não possui apoio integral, tanto de Câmara quanto de Senado. Ou seja, a base de sustentação do governo, ela precisa estar bastante fragilizada para que o impeachment seja bem sucedido. Mas é claro que o presidente da República, quando ele tem uma mera quebra de apoio, sem que seja uma grande ruptura, ele consegue governar o país. Então, como é que nós trabalhamos com essa comparação? Na seguinte ideia, o parlamentarismo, meus amigos, ele é mais rígido. Ele é muito mais intolerante enquanto sistema de governo. Os membros do parlamento podem escolher abertamente entre continuar apoiando, continuar incentivando o chefe de governo, mas é claro que eles podem se cansar daquele primeiro-ministro. Eles podem, de uma hora para outra, antecipar a eleição desse novo chefe. Então, com o parlamento não há muita negociação. Se há um desagrado em relação a quem ocupa aquela função, no caso o primeiro-ministro, o parlamento imediatamente pode convocar novas eleições. Isso representa o quê?
que o primeiro-ministro, para sobreviver na função, a verdade é bem essa, para a sobrevivência dele na função, ele sempre depende da maioria na Câmara para continuar no poder. No presidencialismo já é mais tranquilo, já é mais flexível. O governo é menos dependente, ele é menos refém dos parlamentares. E ao contrário, os parlamentares é que tentam o tempo todo buscar uma aproximação com o executivo. Porque os parlamentares também não sobrevivem, todos vocês sabem disso, os parlamentares brasileiros não sobrevivem sem o apoio de quem está na presidência da República, dos ministérios e etc. E aí, seja por convicção ideológica, ou como no Brasil acontece bastante, naquela esperança que os parlamentares brasileiros têm de sempre obter alguma vantagem na relação, né, nas relações com o presidente da República. Na sequência, meus caros, eu adentro com vocês, e vocês já tenham entendido essa primeira questão de regimes e sistemas de governo. Entendendo regimes, entendendo sistemas, nós chegamos ao senso comum, que é a divisão dos poderes. E aí cabe a mim ter bastante certeza e tranquilidade de que esse é um assunto que todos vocês que me assistem dominam bastante. Quem não o conhece, não é verdade, sobre os três poderes, especialmente em sede nacional. Então falemos aqui brevemente sobre a divisão dos poderes de um Estado e as características mais importantes. Na tela. Eu inicio com vocês, meus caros, tratando do poder legislativo, sem a menor sombra de dúvida, um dos poderes mais importantes da República, um dos poderes mais representativos de uma nação. Então eu elenquei para vocês na tela, vocês podem acompanhar, as principais características desse importante poder da República. O primeiro deles está aí. Legislativo tem o poder, é claro, de legislar ou criar leis. Na sequência, o poder legislativo, e na maioria das repúblicas e monarquias, né, nós podemos nunca generalizar e dizer que é em todas, mas é sempre na grande maioria. Ora, se o legislativo está pronto, está apto para legislar e para criar leis, isso não é uma tarefa que seja simples, não é, pessoal? Há que se fornecer aos parlamentares a mínima estrutura possível, até para que leis criadas e leis desenvolvidas no parlamento sejam sempre bastante, que tenham muita responsabilidade e credibilidade. Então vocês acompanham que na maioria dos regimes, né, pelo planeta afora, o poder legislativo é sempre constituído ou por um congresso, ou por um parlamento, ou pelas assembleias, ou pelas câmaras. E aí vocês vão acompanhar durante o nosso curso como cada um deles irá se estabelecer de acordo com as nações, os poderes, mas é sempre por um congresso, por um parlamento, por uma assembleia ou por uma câmara. Outra importante atribuição, meus caros, dos legisladores é fiscalizar as ações do Poder Executivo. Isso é fundamental. O Poder Executivo, meus amigos, não pode caminhar sozinho nos trabalhos em prol da República. Ele precisa sempre da interdependência entre os poderes. É por isso que você, quando estuda o artigo 2º da Constituição Federal, encontra lá: os poderes da República são harmônicos e independentes entre si. Verdade, eles são independentes entre si, mas façam a seguinte crítica: se eles fossem totalmente independentes e não se ajudassem, se eles não se cruzassem o tempo inteiro, até para que a República amadurecesse cada vez mais, olha que caos nós viveríamos. Então exatamente isso é que a legislação busca evitar. Dar ao Poder Legislativo a tarefa clara de, com certeza, fiscalizar as ações do Executivo. Então, isso é muito importante, pessoal. O Executivo é fiscalizado o tempo todo pelo Legislativo. Na sequência, vocês acompanham que as leis também são elaboradas sempre de forma abstrata, geral e impessoal. Do que tratamos aqui, pessoal? Você me pergunta: Rodrigo, o que é uma lei abstrata, geral e impessoal? Meus caros, a lei abstrata, geral e impessoal são aquelas leis feitas para todas as pessoas. E elas não devem, em momento algum, em espécie alguma, atender a interesses ou casos individuais.
Então, isso vai se refletir, vocês vão acompanhar nas próximas aulas, que os princípios da administração pública são muito acompanhados por esse tipo de raciocínio. De que, ora, se eu viso o interesse público, a lei que o legislativo elabora sempre terá caráter impessoal. Ela não poderá ser criada para atender uma demanda de pessoas, uma demanda de situações. Ou ela é criada para todos, ou ela não é criada para ninguém. Então guardem com mais atenção, pessoal, a palavra impessoal, o princípio da impessoalidade, porque ele é fundamental para o nosso estudo. E por fim, vocês percebem na tela que o poder legislativo é o poder símbolo do regime democrático representativo. E eu explico. Pessoal, representatividade é a marca do poder legislativo. Então todos vocês sabem que o Congresso Nacional, ele se compõe de duas casas, né, do sistema bicameral brasileiro, Câmara dos Deputados, Senado Federal. A Câmara dos Deputados ela é composta por 513 deputados que representam quem, gente? O povo brasileiro. As pessoas brasileiras são representadas por deputados. E os 81 senadores da República? Por quem eles estão ali? Qual é o papel de representação dos senadores da República? Representando os estados da federação. Então guardem também, grifem aí, anotem no caderno, a importância de que o legislativo é um regime representativo. Você terá êxito em qualquer concurso público ou qualquer prova, até do nosso curso técnico também, aonde você entenda que legislativo representa o sistema de representatividade da nação. Então, voltando, pessoal, o parlamento ele é muito amplo na sua análise. Ele é muito amplo porque ele constitui uma verdadeira síntese de toda a vontade social. É por isso que a sociedade brasileira é tão descontente, vocês concordam comigo? Não tem sabor na hora de votar em deputados, em senadores. Há um descontentamento geral da sociedade, porque é exatamente no legislativo que a sociedade deveria se encontrar melhor espelhada, melhor representada, e isso fatalmente está longe de acontecer. Por outro lado, pessoal, temos o poder executivo. Acompanhe na tela. Pessoal, o executivo é a quem compete sempre a gestão de ações e recursos visando o que, pessoal? O interesse comum, o bem comum. Então, não há negociação para o executivo. Se ele não visar o bem comum, ele não precisa ser constituído. É ele quem tem a responsabilidade por administrar o bem público, a coisa pública. É por isso que quando nós falamos em administração pública, você já imediatamente precisa pensar nas ações do Poder Executivo. E fica até a minha dica. Percebam na Constituição Federal, pessoal, todos os artigos que ali existem que tratam da ação do Poder Executivo, eles tratam do quê? Da verbalização dessas ações. Vocês irão encontrar os verbos ali. Promover a paz social, desenvolver a política econômica, preservar o meio ambiente. Então, toda essa verbalização constitui ações do Poder Executivo. É claro, é função precípua do Poder Executivo obedecer às regras estipuladas pelo Legislativo e conduzir à execução dos trabalhos. Então, na administração pública, nunca é demais lembrar, algumas normas são criadas especificamente visando o quê? A gestão e o controle das atividades administrativas do governo. E eu cito um exemplo muito importante, que é a famosa Lei de Responsabilidade Fiscal, que é uma lei complementar 101 do ano de 2000, e ela estabelece limites importantes para os gastos públicos e ela prevê também a responsabilização do gestor em caso de este ter problemas, né, algum tipo de dificuldades com os gastos públicos. E por fim, o Poder Judiciário, acompanhe na tela. Meus caros, o Poder Judiciário é aquele que tem o claro objetivo de julgar, ou seja, de fazer justiça. Ele tem, como vocês bem sabem, como principais atribuições o quê? Resolver
conflitos de interesses, solucionar, pessoal, conflitos que existam aí entre as pessoas, entre as empresas, entre o próprio poder público. É tarefa do judiciário cuidar dessas situações. E também, não menos importante, julgar os atos de ocupantes do poder legislativo ou executivo. Então vocês percebem, pessoal, as várias espécies de cruzamentos que acontecem. O executivo é fiscalizado pelo legislativo, o judiciário existe para punir, para processar e julgar, e se for o caso, punir tanto pessoas do executivo quanto do legislativo. Então isso é fundamental para esse estudo todo, pessoal, sobre noções de administração pública. Quem quiser até anotar no caderno, registrar, isso na linguagem jurídica, né, naquilo que nós conhecemos como sistema jurídico, isso é famosamente chamado de sistema de freios e contrapesos. Ou seja, o executivo, o legislativo e o judiciário, mesmo independentes entre si, mas eles se cruzando, eles estabelecendo relações um com o outro, exatamente para que ambos não excedam os limites. Então, anotem, vale como dica, é o sistema de freios e contrapesos. Ok? Então, continuando, os conflitos, pessoal, que porventura apareçam no Brasil em face de leis elaboradas pelo legislativo, são apreciados pelo judiciário. E, evidentemente, cabe ao Poder Judiciário, vocês acompanham na tela, aplicar sempre a lei. E como essa lei, Rodrigo? Ela também, é claro, ela é abstrata, ela é genérica ou geral e impessoal. Por que abstrata, Rodrigo? Porque é uma lei que você precisa de um caso concreto para torná-la concreta. A lei, em princípio, não é, pessoal? Ela é abstrata. Diante do cenário do caso verídico, é que ela se tornará uma lei concreta. Ela é de caráter geral e, como eu falei há pouco, de caráter sempre impessoal, combatendo qualquer tipo de privilégio. Então, cabe, pessoal, ao judiciário aplicar essa lei a casos específicos que envolvam as pessoas em um conflito qualquer que seja ele e decidir de forma isenta, sempre isenta e imparcial, quem tem razão, quem não tem naquela questão. E por último, pessoal, na tela, vocês acompanham que também é um desdobramento do judiciário as expressões jurisprudência e doutrina. Meus caros, para quem não sabe, o que seria jurisprudência e o que seria doutrina? Jurisprudência, pessoal, é o conjunto de decisões anteriores já emitidas pelo próprio Poder Judiciário, que fazem a chamada coisa julgada, ou seja, impedem que uma mesma situação de fato receba dois ou mais julgamentos diferentes. Então, se para um caso específico foi tomada uma decisão, para o mesmo caso que acontece em outro estado, em outra cidade, com outra pessoa, ora, a decisão judicial não pode ser distinta, porque senão você cria tribunais de exceção, você cria um tribunal que privilegia um e desfavorece o outro. Então a jurisprudência, até para resumir esse conceito, é a chamada uniformização do entendimento. É a uniformização de uma decisão. Combinado, gente? Jurisprudência é quando você encontra uma uniformidade de decisões. Para casos idênticos, decisões idênticas. E por outro lado, a doutrina, ela consiste nos entendimentos, pessoal, dos estudiosos do direito a respeito deste ou daquele tema. O que eu quero dizer com isso, pessoal? Cada estudioso, por exemplo, direito previdenciário, determinado autor pensa tal situação sobre o sistema da Seguridade Social. Determinado autor, que também estuda previdenciário, pode ter um pensamento diverso. Esses dois pensamentos precisam ser respeitados, porque o direito comporta todos os posicionamentos. Isso chama-se doutrina. Então a doutrina é o respeito à diversidade de pensamentos que os estudiosos da área têm sobre esse ou aquele tema. Muito bem, pessoal. Ficou clara a tela? Ficou claro o entendimento sobre judiciário, executivo e legislativo? Então, vocês tendo agora a formatação ideal,
que seriam aí as reuniões de regimes de governo, passando por sistemas de governo e chegando às divisões de poderes, passamos agora, e você terá uma maior facilidade de compreensão, ao tema administração pública propriamente dita. Meus caros, em todos os países, qualquer que seja a sua forma de governo ou de organização política, existe uma administração pública. Então, desde a primeira aula eu tenho dito isso. A administração pública ela não consegue andar longe da política e vice-versa. Nesse caso, é a administração pública que sempre permitirá que os governantes cumpram as funções básicas do governo. De forma a que, gente, a cuidar sempre do interesse público da melhor maneira possível. Então eu reuni na próxima tela que vocês vão ver agora, os principais pensamentos de estudiosos a respeito do que vem a ser a administração pública. Pessoal, então acompanhe na tela alguns pensamentos sobre administração pública, um conceito inicial. Verifiquem aí. Um grande administrador mundialmente conhecido, Peter Drucker, que é um famoso guru da administração, ele disse em certa oportunidade que não existem países desenvolvidos e subdesenvolvidos. E sim, países, não é, nações, que sabem administrar a tecnologia e os recursos disponíveis e potenciais, e países que não sabem. E, gente, é a mais pura verdade. Desenvolvimento e subdesenvolvimento para a administração é o que, pessoal? É você otimizar ou não otimizar recursos que você tem naquele país. Verifiquem o que o Brasil, por exemplo, fez com o petróleo brasileiro nesses últimos episódios que aconteceram envolvendo a Petrobras. Quer dizer, o mais importante, que é o produto nacional, que geraria riquezas, que distribuiria os royalties do petróleo para boa parte da população, ele fica em segundo plano. Porque o Brasil não sabe gerir os recursos, não sabe dar uma potencialidade às riquezas que possui. E aí ele sempre vai se colocar na categoria de subdesenvolvido. E vocês hão de concordar comigo, pessoal. O Brasil ainda é um país subdesenvolvido. Essa história de o Brasil ser desenvolvido de primeiro mundo, isso de fato é para quem quiser acreditar. Na tela vocês percebem também, pessoal, a chamada definição clássica de administração pública. Verifiquem aí. É o planejamento, a organização, a direção e o controle dos serviços públicos, segundo as normas do direito e da moral, visando ao bem comum. Pessoal, guardem com bastante atenção, com muito critério, essas 4 palavras aí, nós falaremos sobre elas daqui a pouco. Daniel O'Connell um dia disse que nada pode ser politicamente certo se for moralmente errado. E o que ele diz também traz muita luz ao nosso tema. Por quê, gente? Porque moralidade é outro importantíssimo princípio da administração pública. E ele já falava em outro tempo. E no final, para vocês acompanharem, vocês têm aí Elie. Elie, pessoal, é o famoso estudioso administrativista Elie Lopes Meireles, uma das maiores autoridades em direito administrativo do país. E ele define assim a administração pública. A administração pública é todo o aparelhamento do Estado, percebam isso, preordenado à realização de seus serviços, visando a satisfação das necessidades coletivas. Então, gente, só frisando esse entendimento de Elie, o Estado precisa estar aparelhado, né? Então, o Estado já está constituído, ele precisa se aparelhar para voltar às baterias a algo que é muito difícil, que é você prestar o quê? Serviço público de qualidade, desde o Acre até o Rio Grande do Sul. Como é que você presta um serviço público de extrema qualidade em saúde, em educação, em moradia, em saneamento básico, sem um mínimo de aparelhamento? Então Elie já avisava, é aparelhar o Estado. Preordenado à realização de serviços. Meus caros, o Estado só existe para prestar serviços públicos. O Estado-nação, o governo de qualquer esfera, ele apenas nasceu um dia para servir a coletividade, nada mais.
Então, muito importante, pessoal, esse conceito de Eli Lopes Meireles. Peço que vocês guardem com bastante atenção. E nesse raciocínio, eu recomendo, claro, que vocês fortemente leiam sobre a descrição histórica que tratará ali do desenvolvimento da administração pública, nas páginas 32 e 33 do caderno didático. Então ali vocês vão perceber a evolução, como a administração pública ganhou episódios que foram fortalecendo esse entendimento. Nós não trataremos sobre eles aqui, mas é claro que é essencial que vocês estudem a respeito. Nas avaliações será certamente exigido. Por outro lado, pessoal, a administração como ciência, conforme vocês podem conferir na tela, percebam aí, ela começou a surgir, a administração, após a importantíssima Revolução Industrial, que todo mundo conhece, aconteceu no século XVIII, né, se desdobrou no século XVIII, e o estudo, pessoal, sobre essa administração, ele começa a ser mais amadurecido a partir das transformações que ocorreram ali, tanto nas relações de produção, quanto nas situações de trabalho que afetaram a vida em sociedade. Então, sendo a administração pública uma ramificação da administração, ou seja, na utilização de técnicas específicas que permitem planejar, que permitem organizar, que permitem dirigir, coordenar e controlar de uma forma mais adequada, fatalmente nós conseguiríamos chegar a todos os objetivos propostos. Porque essa é a função da administração. Ora, quando tudo vai bem, quando tudo caminha bem na administração, você, como parte da população, você consegue dizer que está satisfeito, que no seu município há uma boa administração. E por outro lado, quando a situação não vai bem, quando você normalmente não se agrada com alguma medida que o seu prefeito adotou, você vai criticar, né, e imediatamente, né, os destinos daquela administração. E infelizmente no Brasil isso não é nada raro, é bastante comum. Percebemos que pouco ou quase nenhum governante brasileiro conhece a verdadeira técnica de administrar. Então as reais técnicas de administração, que durante esse curso vocês vão conhecer, com certeza, não são conhecidas de longe, passam longe dos governantes, né? É por isso que muitas vezes é bastante comum, que já no segundo ano de mandato de um prefeito, por exemplo, as críticas sobre o seu trabalho já são muito intensas, né? Não se costuma ter a paciência devida com a governabilidade. Mas não é só a impaciência da população, é porque eles não sabem em muitas situações o que fazer, né? Ou eles têm interesses pessoais e financeiros, ou eles de fato não têm a técnica administrativa. Então, gente, vale frisar, muitos governantes têm que levar em conta diversos aspectos para poder governar bem. Eles precisam, primeiro, respeitar as características locais, entender a cidade que eles governam, o estado que eles governam, os aspectos sociais, não é? Os costumes, a própria cultura do local, né? Muitos prefeitos de cidades abandonam a cultura. Isso causa, vocês sabem disso, uma imensa frustração na população. Que a população é muito enraizada, né, em situações de cultura, né, em festas religiosas, em festas folclóricas. Então, o prefeito não pode passar ao largo dessas situações. Então, tem que estar atento à legislação, ele tem que estar atento a recurso financeiro, aonde aplicar, aonde economizar, e a restrições ambientais, que vocês bem sabem que no século XXI ganhou uma atenção muito maior do que antes. Então, somente com essa atenção global, meus caros, a tudo quanto for possível, a administração será, aí sim, uma poderosa arma, uma eficaz medida, uma ferramenta muito boa para que o governo consiga atingir a seus objetivos institucionais. Na verdade, meus caros, a administração pública que se preze, a que mereça elogios, ela precisa guardar objetivos. Sempre. Tem que ter metas para serem cumpridas. E não será possível, não conseguirá cumprir as metas se essas funções
de administração não forem devidamente organizadas e distribuídas. Então vocês me perguntam, tudo bem, Rodrigo, o prefeito, o governador, ele tem que ter funções básicas para distribuir bem o trabalho, mas quais seriam as funções básicas da administração, pessoal? Já entrando na administração pura, propriamente dita. Analisem a página 35 do caderno didático e confiram comigo na próxima tela que vocês perceberão quais são as funções da administração. Confiram aí, pessoal. Funções da administração são as seguintes: planejamento, que constitui no processo de definir objetivos, atividades e funções; a organização, que é o processo de definir o trabalho a ser realizado e as responsabilidades pela realização, e também é o processo de distribuir os recursos disponíveis segundo algum critério; a direção, que é o processo de realizar atividades e utilizar recursos para atingir os objetivos. Lembrando que o processo de execução, pessoal, envolve outros processos, especialmente a direção. E, por fim, o controle, que é o processo de assegurar a realização dos objetivos e identificar a necessidade de modificá-los. Pessoal, não é demais lembrar que esses 4 conceitos agora mencionados são muito importantes. Eles são importantes porque eles não podem ser confundidos por vocês na hora de estudar. Então, primeira coisa, primeira medida, vocês têm que ter claro em mente que a organização, ela difere de planejamento. Organizar é uma coisa, planejar é outra completamente diferente. Organizar, pessoal, implica que o administrador público estabelecerá a definição de metas de alcance. Então, na verdade, metas precisam ser alcançadas no planejamento. Quer dizer, quando as técnicas de trabalho propriamente ditas não foram devidamente pensadas. Então, ora, se eu estou planejando, é porque eu estou definindo que metas eu precisarei alcançar. Então, primeiro passo. Organização, por sua vez, cuida de delimitar as diretrizes de trabalho, as formas de trabalho, ou seja, as diretrizes de como se dará. E aí você pode pensar na organização de uma empresa privada, pessoas, recursos humanos, carga horária de trabalho, o revezamento entre jornadas, as leis que criaram, inclusive, as regras trabalhistas, atribuições de cada funcionário, dentre muitas outras situações. Então, muito cuidado, gente. Planejamento é definição de metas. No momento em que você planeja, em que eu planejo, eu não estou organizando nada. Eu não tenho a possibilidade ainda de cuidar do sentido de organização, porque eu não tenho metas. Eu não estabeleci diretrizes. Então, planejei, criei as minhas metas, saberei o que alcançar e o que não vou alcançar, eu com certeza vou organizar aí sim as diretrizes dessas metas. Por outro lado, percebam que a direção, que é o nosso terceiro momento, é um dos processos responsáveis pela conquista de objetivos. Só que não é o único, gente. Claro, não há nenhuma organização corporativa que sobreviva somente com a direção. A direção é uma das funções importantes, é claro, ela é fundamental para que a meta seja alcançada, mas evidentemente que ela é parte de um processo, ela é parte do todo. E por fim, o controle não corresponde apenas à avaliação final de objetivos atendidos e objetivos não atendidos, não alcançados. Meus caros, controlar na administração, técnica de controle, representa técnica de acompanhamento de como anda o processo. É o acompanhamento da disciplina do processo, de como as coisas estão acontecendo. Nem que para isso o gestor público, o gestor privado, faça as alterações quantas vezes ele entender que sejam alterações necessárias. O importante é controlar durante o processo, que controlar depois muitas vezes acaba não sendo o suficiente. A maioria das teorias, pessoal, teorias no campo administrativo, que já foram desenvolvidas,
ela nasceu, a grande maioria, nasceu da iniciativa privada. E qual a perspectiva da iniciativa privada? Tentar sempre obter o diferencial amplamente competitivo. Então todo mundo sabe que a regra de ouro da empresa privada é a competição. Isso por quê? Porque na administração pública moderna, naquela que nós conhecemos hoje, meus caros, é cada vez mais crescente a preocupação com a eficiência. Não é à toa que a eficiência é um dos princípios da administração pública. Então, hoje busca-se eficiência na realização de tarefas, a produtividade também na execução de serviços. A competitividade nesse sentido, ao longo dos séculos, ganhou, é claro, imensas proporções e sempre visando a lucratividade. No setor público, tudo bem que não há ameaça nesse mercado consumidor, não há essa voracidade toda, né, relacionados aos serviços prestados. E o bem público também não é do governante, como acontece na empresa privada. Mas a coletividade desafia o governante a tratar aquilo com seriedade. Então isso não diminui de maneira nenhuma os desafios. Pessoal, hoje em dia não há mais espaço para servidor público descompromissado. Hoje em dia trabalha-se muito na administração pública, em qualquer que seja o órgão, em qualquer poder, em qualquer esfera. Então as grandes descobertas da administração encontraram um ambiente muito propício para se desenvolverem, que são as empresas privadas. Então, vale dizer, vale resumir para vocês entenderem, que as empresas privadas, por que não dizer isso? Elas são a grande inspiração para o serviço público, para que este, cada vez mais, apresente resultados reais. E para que cada vez menos, pessoal, permita que o servidor preguiçoso, que o servidor acomodado, seja vencedor naquela atividade pública. Porque são verdadeiros sanguessugas, né, que se locupletam do dinheiro público e que não entregam um serviço de qualidade. E estão ali apenas escorados, apenas amparados, né, pela estátua da estabilidade. As teorias da administração, pessoal, contribuíram e muito para essa melhor organização da administração pública. E gravem, pessoal, gravem. A ideia da estrutura privada é que, na verdade, deu os princípios, que concedeu a inspiração necessária para que a administração pública se desenvolvesse. Eu vou só adiantar um tema que falarei mais à frente, mas só para você alinhar um exemplo. Por que hoje em dia não existem apenas órgãos públicos propriamente ditos? E sim existem autarquias, fundações públicas e empresas privadas, sociedades de economia mista, ou seja, entidades públicas com caráter empresarial. Ou seja, com caráter empresarial. Exatamente por quê? Pela inspiração que a empresa privada sempre trouxe à administração pública. Mas esse e outros temas serão trabalhados na nossa próxima aula. Eu me despeço por aqui de vocês, pessoal. Bons estudos, bom trabalho para todos e todas. Um grande abraço e até mais.